A ascensão ao trono. Jorão, filho de Josafá, herdou o trono de Judá em meio a uma dinastia que procurava seguir os caminhos do Senhor. Seu pai, Josafá, havia sido um rei temente a Deus, que buscou fortalecer o reino através da justiça e da obediência aos preceitos divinos. No entanto, a transição para o reinado de Jorão marcou o início de um período sombrio para Judá. Quando Jorão subiu ao trono, o desejo de consolidar seu poder tomou conta de seu coração, levando-o a agir de forma cruel e impiedosa. Para assegurar sua posição e eliminar qualquer ameaça ao seu reinado, Jorão ordenou a execução de todos os seus irmãos e até de alguns dos nobres de Judá, que poderiam em algum momento questionar sua autoridade. Essa decisão brutal e desnecessária não apenas ceifou a vida de membros de sua própria família, mas também mostrou o quão distante ele estava do legado piedoso deixado por seu pai. Os corredores do palácio foram manchados pelo sangue dos inocentes, e o povo de Judá começou a perceber que o novo rei governaria com mão de ferro e coração endurecido. Essa série de execuções marcou o começo de um reinado caracterizado pela tirania e pela insegurança. Influência de Jezabel e Atália. Jorão casou-se com Atália, filha de Acabe e Jezabel, uma união que trouxe sérias consequências espirituais e políticas para o reino de Judá. Jezabel, mãe de Atália, havia sido uma figura poderosa e perversa no Reino do Norte, notoriamente conhecida por promover a adoração a Baal e perseguir os profetas do Senhor. A influência dessa família, marcada pela idolatria e pela corrupção, começou a se espalhar rapidamente em Judá. Seguindo os passos de seu sogro Acabe, que havia introduzido a idolatria em Israel, Jorão permitiu que Atália e sua corte trouxessem práticas pagãs para Jerusalém. Altares dedicados a Baal começaram a surgir nos arredores da cidade, e as tradições de adoração ao Deus de Israel foram lentamente substituídas por rituais profanos. Jorão, ao aceitar essa influência negativa, afastou o povo dos caminhos do Senhor. Aqueles que antes eram zelosos pelo nome de Deus começaram a se confundir e a seguir as práticas pagãs. A corrupção espiritual se espalhou como uma praga, e o fervor religioso que havia sido cultivado durante o reinado de Josafá começou a esmorecer. A rebelião de Edom. Durante o reinado de Jorão, uma revolta significativa e histórica eclodiu em Edom, que havia sido um território sob domínio de Judá. Este conflito não era apenas uma questão política, mas um reflexo da perda de legitimidade do governo de Jorão. A aliança entre Judá e Edom, que se estendia por gerações, começou a ruir sob o peso da corrupção e da idolatria que permeavam Judá. Os edomitas, insatisfeitos com a liderança de Jorão, decidiram se rebelar, desafiando a autoridade do rei e proclamando sua independência. Em resposta a essa rebelião, Jorão mobilizou suas tropas em uma tentativa desesperada de restaurar o controle sobre o território perdido. Ele marchou contra Edom, determinado a sufocar a revolta. No entanto, suas campanhas foram mal sucedidas. As forças edomitas, motivadas pelo desejo de liberdade e pela rejeição ao domínio judaico, demonstraram resistência e coragem. Essa derrota em Edom não apenas refletiu a fragilidade do governo de Jorão, mas também expôs a fraqueza de um rei que havia se afastado dos caminhos do Senhor. As promessas de Deus a Judá estavam sendo comprometidas pela desobediência e pela idolatria. A perda de Edom marcou um ponto de inflexão no reino de Judá. Este evento não foi apenas uma questão militar, mas um sinal claro do julgamento divino que se aproximava. O afastamento de Jorão dos princípios divinos e sua conivência com a idolatria resultaram em um enfraquecimento gradual de seu reino. O povo de Judá começou a enfrentar consequências dolorosas, e a desobediência se espalhou como uma sombra, indicando que a proteção de Deus sobre Judá estava sendo retirada. Jorão, ao invés de buscar a intervenção divina, permaneceu confiante em seus próprios recursos, ignorando os avisos proféticos que clamavam por arrependimento e retorno aos caminhos do Senhor. O juízo de Deus e a profecia de Elias. Por causa das abominações cometidas durante o seu reinado, Deus enviou uma severa advertência a Jorão através do profeta Elias. Este homem de Deus, conhecido por sua coragem e fidelidade à palavra divina, redigiu uma carta que se tornaria um símbolo do juízo divino sobre a casa de Jorão. Elias, ciente das práticas idólatras que haviam se infiltrado em Judá, não hesitou em transmitir a mensagem de Deus. A carta trazia uma profecia alarmante. Jorão não apenas enfrentaria uma dolorosa enfermidade, mas sua dinastia seria extinta.
assim como ele havia feito com seus irmãos ao usurpar o trono. A profecia de Elias era um forte chamado ao arrependimento e uma demonstração da graça de Deus, que ainda buscava restaurar seu povo. No entanto, Jorão, em seu orgulho e dureza de coração, ignorou as advertências e continuou em sua rebeldia. A declaração de Elias não foi apenas uma ameaça, era um reflexo da justiça divina que se cumpriria. O rei, em vez de se voltar para Deus, optou por ignorar a voz do profeta, mostrando que sua liderança estava completamente distorcida pela idolatria e pela crueldade. Conforme a profecia se aproximava de se concretizar, o coração de Jorão permaneceu endurecido. Sua decisão de continuar em pecado e sua incapacidade de ouvir os avisos proféticos o levaram a um caminho de destruição inevitável. O juízo de Deus se tornaria um exemplo claro de como a desobediência pode levar à queda de um rei, ao mesmo tempo em que serve como um aviso para os que se afastam dos caminhos do Senhor. A doença fatal. Assim como o profeta Elias havia advertido, a palavra de Deus se cumpriu na vida de Jorão. Ele foi acometido por uma terrível enfermidade que começou a corroer seus intestinos, resultando em um sofrimento excruciante. A doença não era apenas uma penalidade física, mas um símbolo visível do juízo divino e do afastamento do Senhor que ele havia escolhido ao longo de seu reinado. Cada dia se tornava uma luta, e a dor constante refletia a corrupção de sua liderança e o impacto de suas escolhas idólatras. Durante seus últimos dias, Jorão estava consciente de que sua morte seria um testemunho do fracasso de sua dinastia. Ele passava as horas em um leito de morte, sua saúde se deteriorando lentamente e a solidão o envolvia. O trono que uma vez ocupou, símbolo de poder e autoridade, agora permanecia vazio e desprezado, um reflexo da sua incapacidade de liderar com justiça e temor a Deus. As memórias de suas ações cruéis e a idolatria que permitiu continuavam a assombrá-lo. Após 8 anos de reinado, Jorão faleceu em agonia, sem deixar um legado digno de honra. O povo de Judá, que poderia ter prosperado sob uma liderança justa, agora se via diante de um futuro incerto. Sua morte não gerou luto, mas uma reflexão sobre o preço da desobediência e das escolhas erradas. O fim trágico de Jorão é um lembrete solene de que aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor enfrentam as consequências de suas ações, tanto nesta vida quanto na eternidade. Após a morte de Jorão, ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis, uma clara indicação do desagrado do povo e da falta de respeito que ele havia cultivado durante seu reinado. Seu sepultamento não era um tributo ao poder que exerceu, mas um símbolo de sua falha em seguir os caminhos do Senhor e um testemunho de sua desobediência. Jorão se tornou um exemplo trágico de como afastar-se dos princípios divinos leva à ruína e ao sofrimento. Não apenas para o indivíduo, mas também para uma nação inteira. A vida de Jorão nos ensina lições valiosas sobre a importância de permanecer firme nos caminhos de Deus. Ele nos lembra que seguir conselhos ímpios e se deixar levar por influências negativas pode nos desviar da verdade e da justiça. Em tempos de crise, quando somos confrontados com decisões difíceis, devemos buscar a orientação divina e evitar as armadilhas da idolatria e da corrupção. O temor a Deus é, de fato, o princípio da sabedoria e o caminho que nos leva a uma vida plena e abençoada. Que a história de Jorão seja um alerta para todos nós. Que possamos refletir sobre nossas escolhas e atitudes, buscando sempre viver em fidelidade ao Senhor. É somente através do reconhecimento da soberania de Deus e da adesão a seus ensinamentos que encontraremos paz, esperança e um futuro promissor. Assim como o sol se põe sobre Jerusalém, simbolizando o fim de um dia, que possamos olhar para o amanhecer de um novo dia com fé e renovação, prontos para seguir a vontade de Deus em nossas vidas. Nossos corações devem sempre refletir sobre a vida de Jorão e as lições que sua história nos traz. Lembremo-nos de que, ao nos afastarmos dos caminhos do Senhor, podemos enfrentar consequências devastadoras. Mas ao escolher seguir a Deus, abrimos a porta para um futuro de esperança e bênçãos. Se você foi tocado por esta mensagem e deseja aprofundar seu relacionamento com Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas reflexões espirituais e ensinamentos bíblicos. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Queremos ouvir sua voz, então deixe um comentário abaixo. Qual lição você aprendeu com a vida de Jorão?
Sua participação é fundamental para que juntos possamos crescer em fé e conhecimento. Obrigado por assistir. Que a luz do Senhor guie seu caminho e que você sempre busque viver em fidelidade a Ele. Até a próxima e que Deus abençoe você abundantemente.